Como funcionam as eleições para vereador. Olá, Homo sapiens! Vamos aprender sobre política? Eu sou Gustavo Lustosa, biólogo e mestrando em políticas ambientais, e hoje quero explicar para você como funciona a tão mal compreendida eleição municipal, especificamente para vereadores. Digo mal compreendida porque certamente na sua cidade já ocorreu de um candidato, por exemplo, receber poucos votos e ser eleito, enquanto o outro teve até o dobro e não foi. Então, depois desse vídeo você vai entender perfeitamente por que isso ocorre. E para isso, eu vou usar como base os dados da minha cidade, São Carlos, aqui no interior de São Paulo, mas a essência se aplica a todas as cidades, inclusive a sua. Então não se apegue aos números, mas sim à ideia geral, ok? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu preciso lembrar o que é o nosso sistema proporcional, tá? O sistema proporcional, ele é usado no nosso país para eleger os vereadores e deputados, tá? Para senador, presidente, governador e prefeito é muito mais simples. O mais votado é eleito. E o sistema proporcional, por sua vez, foi originalmente pensado para você não eleger pessoas, mas sim eleger partidos. Por isso é uma outra dinâmica. Só que no nosso país houve uma série de reformas, boas e ruins, e até pela nossa cultura política ser diferente, que acabou tornando o nosso sistema meio híbrido. Então, por isso, há algumas contradições. Mas, ainda assim, ele sempre privilegia mais partidos do que pessoas, você gostando disso ou não, ok? Então, entendendo isso, a gente pode avançar para dois cálculos que são essenciais nesse assunto, que é o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral seria a divisão entre votos válidos e o número de cadeiras disputadas, ou no nosso caso, o número de vereadores que são eleitos. E é aqui que começa a dificuldade nesse assunto. Porque o número de votos válidos só é descoberto após a eleição, porque ele é, na verdade, a quantidade de pessoas, eleitores, que vão à urna e votam ou num candidato ou num partido. Ou seja, não conta os votos nulos, nem as pessoas que deixaram de votar, que poderiam não foram as tais abstenções. Por isso, antes das eleições, nós só podemos projetar, entre aspas, chutar o número de votos válidos, tá? Antes que eu me esqueça, é importante aqui eu refutar uma fake news, uma lenda urbana muito popular, de que se a maioria dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada. E não, isso é mentira. A lei não diz isso. A lei diz que se a justiça eleitoral anular a maioria dos votos, aí sim você tem uma nova eleição. Mas por que a justiça eleitoral pode anular um voto, ou uma candidatura? É quando é comprovado fraude ou quando há problemas no registro dos candidatos, faltam-se documentos essenciais, há problemas ali quando vão confirmar dados, etc. Então, quando ocorre isso ocorre em algumas cidades do interior, tá? Ocorre uma nova eleição naquela cidade, por exemplo, tá? Mas fora isso, se 90% da cidade votar nulo ou não ir votar, não vai acontecer nada. Os votos que tiverem lá vão ser votos válidos, então provavelmente os que estão no poder vão continuar no poder. Então quando você vota o nulo ou não vai votar, você não está ajudando em nada, você está apenas facilitando para que os mesmos continuem no poder, ok? Então vamos ver aqui o caso da minha cidade. No último censo, foi calculado mais de 250 mil habitantes, 254 mil habitantes. Porém, mais de 30 mil são menores de 16 anos, muitos cidadãos daqui de São Carlos não têm título na cidade, então, basicamente, o número de eleitores de fato é inferior a 200 mil. Somado ao fato que toda eleição tem cerca de 30% de abstenção, que é o padrão do Brasil todo, podemos dizer com uma certa confiança que provavelmente esse ano vai ter em torno de 140 mil votos válidos, tá? A título de comparação, na eleição passada, nacional, que tende a ter menos abstenção, tá? No segundo turno votaram no Bolsonaro e no Lula 141 mil, pouco mais de 141 mil. Então, arredondar para 140 aqui é um número bem sólido e só para facilitar os cálculos, tá? Bom, assim sendo, o quociente eleitoral da minha cidade seria pegar esses 140 mil e dividir pelo número de vereadores, que é 21. Assim, o quociente eleitoral da minha cidade vai ser em torno de 6.666. Sim, sem zoeira, é isso mesmo que dá. Já o quociente partidário seria pegar o número de votos válidos que o partido recebeu, seja por votos direto na sua legenda ou em votos de algum candidato, dividido por esse quociente eleitoral. Então, no caso aqui da minha cidade, para um partido eleger
um vereador, ele precisa ter pouco mais de 6.666 votos válidos. Para eleger 2 vereadores, ele precisa ter mais 3.300. E para eleger 3, mais de 20.000. Vale destacar, né, que quando eu falo voto direto na legenda, refiro quando você vai na urna e na hora do voto você digita apenas o número do partido, sem ser o número de um candidato específico. Porém, eu sugiro que você não faça isso, tá? Porque isso vai prejudicar o partido e os candidatos. Mas eu vou explicar isso mais pro final, tá? Outro dado importante é que, devido aos tais puxadores de voto, né, ou seja, aqueles candidatos estilo Tiririca, que recebem um monte de voto, e aí eles acabavam fazendo que outros candidatos que tiveram votações muito baixas fossem eleitos, foi criada uma regra que um candidato só pode ser eleito, tem a possibilidade de ser eleito, se ele tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. No caso da minha cidade, então, seria ter mais de 666 votos. Bom, então vamos a um exemplo prático. Imagine que eu me candidate aqui na minha cidade e receba 1.000 votos. Tá? Eu vou ter batido 10% do quociente eleitoral e eu poderei, então, no mínimo, ser suplente. Vamos imaginar que o meu partido, então, tem ali pouco mais de 13.300 votos, ou seja, ele vai ter o direito de eleger 2 vereadores. Se eu for o mais bem votado do meu partido, ou o segundo, eu serei eleito. Se eu ficar em terceiro em diante, eu serei suplente. Né? Suplente é quando basicamente você entra numa fila de espera. E aí, caso algum vereador eleito do meu partido peça licença, renuncia, assume uma secretaria ou algo assim, se eu estiver no topo da lista, eu sou eleito até esse vereador voltar, né, se for possível, ou até uma próxima eleição. Aqui que começa, então, a complexidade dessa eleição. Veja, eu não basta eu ser bem votado, eu preciso que o meu partido vá bem também ao mesmo tempo e eu seja um dos mais bem votados do partido. Algo que nem sempre é fácil de você prever. E por isso que, inclusive, muitos políticos, uma época que eu já trabalhei como assessor político, já trabalhei em campanha de vereador, em campanha de deputado estadual, então eu ouvia muito isso, que a eleição municipal é a eleição mais complexa do país. Tá? Então, por exemplo, aqui na minha cidade ocorreu um caso interessante na última eleição. O vereador eleito com menos votos teve 844 votos. Já o 7º candidato mais bem votado teve 1.677 e não foi eleito. Isso porque o partido desse segundo não conseguiu bater, né, 2 vezes o quociente eleitoral. Né? Perceba que por isso que você não deve votar só na legenda, tá? Porque imagina um cenário, por exemplo, que um partido tenha mais de 13.000 votos válidos. Porém, a maioria desses eleitores votem na legenda, né? E então apenas um candidato bata o 10% do quociente eleitoral. Então o partido vai acabar elegendo um vereador, mesmo que tivesse direito a eleger 2. Então, né, resumidamente, caso você queira se candidatar esse ano ou apoiar alguém, você precisa avaliar o partido que você vai entrar, além de questões, claro, de uma ideologia parecida, ou programa parecido e, né, conhecer as pessoas que estão lá, você vai ter que pensar em entrar num partido com menos votos, mas ser o mais bem votado, e aí torcer para bater o quociente eleitoral, né, ter um bom quociente partidário, ou entrar num partido que vai ter muitos grandes candidatos e lutar para ser o segundo, o terceiro, ou até mesmo, né, o milagre, né, ter o grande feito de ser o mais bem votado. E aí, se você não ficar em primeiro, torcer para o partido conseguir eleger 2, 3 vereadores. Tá? Ambas alternativas têm seus riscos e você vai ter que avaliar aí qual faz mais sentido para você. Lembrando que as eleições municipais elas são decisivas, porque elas definirão a força dos partidos na próxima eleição federal e depois vão criar os próximos cabos eleitorais. Normalmente, os partidos que têm mais prefeituras têm muito mais facilidade de conseguir votos, de eleger deputados, senadores e até mesmo presidente. Tá? Vale destacar, por exemplo, que eu fiz um vídeo sobre as eleições de 2020, eu fiz isso no final de 2020, início de 2021, e eu fiz uma série de previsões sobre a eleição de 2022 e acertei muitas delas, porque realmente as eleições municipais são um ótimo termômetro para saber qual o rumo que o país está seguindo. Tá? Então, se você quer mudar o rumo do país, você precisa participar dessa eleição. Se você gostou, não esqueça de curtir e me seguir. E se você for de São Carlos, siga meu perfil pessoal também. E compartilhe para todos os seus amigos que possam se interessar por esse assunto